Jornal das 9. Informação com Manuela Moura-Gatas. Governo e oposição discutem presença militar no Golfo. Iraque faz proposta secreta aos Estados Unidos. José Eduardo dos Santos promete pluripartidarismo em Angola. Este é o Jornal das 9, a informação do dia no canal 2. Boa noite. O Governo ouviu hoje os partidos da oposição sobre o que Portugal pode fazer perante o conflito no Golfo. As decisões concretas do Governo, nomeadamente sobre a eventualidade do envio de tropas, só se sabem amanhã, depois de uma reunião do Conselho Nacional de Defesa. Dos partidos, o tom geral é que Portugal deve seguir as indicações da ONU e da UEO, União de Defesa Europeia, à exceção do PCP, que é contra qualquer tipo de participação. Governo-oposição, um encontro para informar sobre a situação no Golfo e a posição portuguesa. Todos os partidos parecem concordar, é preciso manter a solidariedade no quadro da ONU e da UEO. A exceção vem do PCP. Não apenas acompanhar a UEO, as Nações Unidas e, enfim, os seus aliados mais próximos, mas procurar uma maior diversidade de contactos, de consultas, de forma não apenas a que nesta situação pudesse intervir com maior autonomia, sem comprometer os seus compromissos internacionais, como também assegurar para Portugal, no presente e para o futuro, um relacionamento internacional que certamente poderá ter consequências graves se é só numa direção que se encaminha a diplomacia portuguesa. Qual será o impacto nos portugueses se, na verdade, um navio português desarmado em termos de técnica militar for enviado para uma zona de tão grande conflitualidade militar e se depois houver um desastre e perda de vidas portuguesas pela incúria de um governo que mandou, digamos, homens desarmados em termos modernos para uma região de um conflito com meios tecnológicos e militares sobretudo poderosos. Em relação à UEO e à ONU, os outros partidos tomaram posições diferentes. Em primeiro lugar, evidentemente, qualquer ação deve ser feita no quadro das Nações Unidas e das responsabilidades que decorram da reunião da UEO, e a participação portuguesa tem que ser feita no quadro da avaliação correta das nossas disponibilidades. E tudo o que tem que ver com o âmbito das decisões da ONU, é óbvio que Portugal tem responsabilidades, tem deveres e que deve respeitá-los naturalmente. De qualquer modo, a posição portuguesa é algo que está ainda em aberto, no quadro evidente da adoção de medidas propostas pela ONU. Sublinharia, no entanto, e julgo que isso é muito importante, que as facilidades por nós concedidas de trânsito, quer nas lajes, quer noutros aeroportos nacionais, são certamente uma participação muito significativa, porventura mais significativa do que o envio de alguns barcos por alguns outros países. E que, dentro dessa medida, não está nem nunca esteve em causa quer a solidariedade nacional, quer o nosso empenhamento no cumprimento das resoluções das Nações Unidas. Amanhã reúne o Conselho de Defesa Nacional. O Governo poderá anunciar na altura uma posição concreta. A atividade diplomática que se registra em Lisboa é apenas um pálido reflexo da intensa movimentação que se verifica em toda a zona do Golfo. E o Iraque parece estar a recuar. Saddam Hussein terá feito uma proposta secreta aos Estados Unidos, prometendo retirar do Kuwait e libertar os reféns se Washington fizesse algumas concessões. A notícia foi dada pelo jornal Newsday. A proposta terá sido feita a semana passada. Bagdá exigia em troca o levantamento das sanções das Nações Unidas, a garantia de acesso ao Golfo e o controle do campo petrolífero de Rumalah. Segundo o Newsday, as autoridades iraquianas pretendiam ainda a realização de conversações, tendo em vista um acordo petrolífero. Entretanto, a atividade diplomática e militar não para. O embaixador do Iraque em Washington afirmou que o seu país está disposto a negociar para evitar a guerra, acrescentando que os americanos seriam libertados se os Estados Unidos dessem garantias de que não atacariam militarmente o Iraque. Os olhos do mundo continuam postos na região da crise e, sobretudo, no Iraque, onde hoje o presidente Saddam Hussein confirmou a sua decisão de libertar todas as mulheres e crianças retidas no Iraque, mantendo com a designação de hóspedes todos os homens. Esta tarde, no entanto, o embaixador iraquiano em Washington disse que o Iraque se dispõe a libertar todos os estrangeiros para evitar a guerra. O mundo tem os olhos postos também em Pérez de Cuéllar, que amanhã chega à capital jordana em mais uma iniciativa diplomática. Em Washington começaram a correr notícias segundo as quais Bagdade propõe um governo autónomo no Kuwait, mas ainda federado com o Iraque. Esta proposta, entregar amanhã a Pérez de Cuéllar, diz-se que teria o apoio de Moscou. George Bush enviou hoje uma mensagem pela rádio das Forças Armadas a todos os soldados americanos que estão neste momento em missão na Arábia Saudita. Afiança-lhes que todos compreendem e apoiam a sua missão, dado que, mais uma vez, estão a defender o mundo livre.
Hoje também, o Pentágono duplicou o seu orçamento destinado à Operação Escudo do Deserto. Estão agora reservados 2,5 bilhões de dólares que permitirão às forças americanas manter-se na Arábia Saudita até fins de setembro. O Pentágono declarou também que só para gasolina serão agora gastos 300 milhões de dólares. Parte desta despesa será paga pelos Estados aliados, nomeadamente a Alemanha e o Japão, que também estão a estudar apoio económico à Jordânia, Turquia e Egito. A preparação para uma guerra que, ainda sem ter começado, já causou vítimas entre os soldados americanos. Um acidente com o avião C-5 Galaxy causou na base de Ramstein, na Alemanha Federal, 12 mortos e 5 feridos. Era um avião de transporte que tem sido utilizado pelos americanos na ponta aérea para a Arábia Saudita. A base de Ramstein é um dos pontos de apoio da Força Aérea Norte-Americana em território alemão. Daqui têm partido para a área do Golfo numerosos transportes de grande porte, o maior dos quais é o C-5 Galaxy, avião de capacidade só excedida pelo Antonov soviético. O C-5 entrou ao serviço em 1970, é considerado um avião muito seguro para transporte de carga militar pesada, homens totalmente equipados, blindados, peças de artilharia e mesmo helicópteros, até ao limite de peso à descolagem de quase 400 mil quilos. 4 motores, velocidade de cruzeiro cerca de 900 km, raio de alcance cerca de 10 mil km. As causas da queda do Galaxy em Ramstein não foram ainda, até ao momento, apuradas. Nesta crise do Golfo, a posição da Jordânia é particularmente delicada. De uma forma geral, os jordanos apoiam Saddam Hussein, do Iraque. É a nação árabe que está em causa. No entanto, a Jordânia tem sido uma aliada dos Estados Unidos e, para mais, o peso das sanções económicas impostas pelo Conselho de Segurança da ONU recai duramente sobre a Jordânia. Tudo isto obriga a uma especial prudência do rei Hussein e do governo de Amman, um problema que foi posto diretamente nas Nações Unidas. A Jordânia recorreu ao Comitê de Sanções da ONU para que se pronuncie sobre o papel de Amman no bloqueio ao Iraque. Os refugiados que continuam a entrar pela fronteira iraquiana custam muito dinheiro à Jordânia, apesar dos auxílios ocidentais prometidos ou efetivados. E os que entram são muito mais do que os que vão deixando o país de ferryboat em direção ao Egito, através do Golfo de Aqaba, ou nos grandes aviões que em bom ritmo vão descolando de Aqaba. Este problema da desproporção entre os que entram e os que saem obrigou as autoridades de Amman a encerrar na semana passada a fronteira durante 40 horas. Os que deixam a Jordânia deixam um país que pode ser uma vítima involuntária das sanções contra o Iraque. O turismo decresce, era a segunda entrada de divisas. A dependência do petróleo iraquiano, que já não chega, era quase total. A exportação de produtos agrícolas do Vale do Jordão, também para o Iraque, deixou praticamente de se fazer. De facto, são muitas as consequências e os receios para a Jordânia nesta crise. A nível global, temia-se que o petróleo se tornasse escasso e, portanto, mais caro. Mas esta hipótese foi hoje afastada em Viena. A OPEP decidiu aumentar a produção de petróleo de modo a compensar o déficit que surgiu nos mercados mundiais devido ao embargo económico que foi decretado contra o Iraque e o Kuwait. A OPEP decidiu-se finalmente pelo aumento da produção de petróleo, mas esta decisão não constitui nenhuma surpresa. Já se sabia que a maioria dos membros desta organização estava disposta a apoiar a proposta da Arábia Saudita. A decisão final foi adiada para hoje, depois da Líbia e o Iraque não terem participado na última reunião que decorreu segunda-feira. Foi dado um prazo para que a Líbia formasse a sua decisão, mas Muammar Gaddafi voltou a não enviar ninguém a Viena da Áustria. A Líbia apoia o Iraque nesta matéria e é totalmente contra o aumento das cotas. Os restantes 11 membros da OPEP, incluindo o Kuwait e o Irão, decidiram assim aumentar a produção de crudo. O preço do petróleo poderá agora estabilizar, mas andou acima dos $30 por barril. Nos Estados Unidos, este facto foi aproveitado para aumentos no preço dos combustíveis. No entanto, os consumidores sentiram que as companhias petrolíferas estavam a abusar nos aumentos. As reações não se fizeram esperar e uma comissão foi designada para investigar o problema, sem obter quaisquer resultados até este momento. Mas, independentemente da estabilização do preço do petróleo e do acordo entre os membros da OPEP, em Portugal, a indústria petrolífera vai sofrer grandes alterações. A primeira delas começou já hoje. O Governo decidiu autorizar as companhias que operam em Portugal a aumentar as suas cotas de venda para o segundo semestre do ano. Esta autorização só é, no entanto, válida para as empresas que tenham esgotado a cota que o Governo lhes havia concedido em janeiro. De qualquer forma, para o ano já não haverá este problema quando o Governo liberalizar, em definitivo, as quantidades que cada empresa pode vender de combustíveis, permitindo também praticar preços diferentes.
Em Portugal, a indústria do petróleo está a mudar radicalmente. A primeira fase da privatização da Petrogal será ainda este ano. Vão ser abolidas as cotas de mercado para comercialização de combustíveis e será lançado um imposto único petrolífero para todas as empresas. Este último aspecto é provavelmente o mais importante. Até agora, o imposto sobre produtos petrolíferos era uma espécie de almofada. Isto é, aos custos de importação de petróleo e aos de produção das respectivas empresas, o Estado somava o imposto até atingir o limite fixado administrativamente para a venda dos combustíveis. É evidente que, se os custos de produção forem muito altos, para que o preço de venda seja o mesmo, o imposto tem que ser necessariamente menor. O Estado vai acabar com este sistema e cobrar o mesmo imposto, independentemente de as empresas terem custos de produção muito altos ou não. Começa assim a concorrência entre as empresas de combustíveis, que vão começar a praticar preços diferentes na venda ao público. Por outro lado, o Governo acaba com o regime de cotas e cada empresa pode vender a partir do próximo ano a quantidade que quiser. Com esta liberalização vão sobreviver as empresas que servirem melhor e mais barato. Por exemplo, uma empresa japonesa que se vai lançar para o ano no nosso mercado para cativar clientes assegura a lavagem do carro aos seus clientes enquanto estes atestam o depósito. É a guerra comercial entre as empresas do petróleo que vai